que ficou preso aí. Mais alegria we utake pa Mas Nzambe. a alegria vindo do Senhor. Soki Nzambe abengi Abraham. Se Deus chama Abraão. Soki babengi yo Esdra ata oza na bowumbu. Se te chama Esdra depois de estar dentro da escravidão. Soki obateli bo Nzambe. Se tu guardar a divindade. Mukolo moko te oza na force. Nenhum dia vais faltar. Po bato bazotanga bangonde. Porque as pessoas que estão fazendo a leitura, versé na loi ya são Moïse. mergulhados na lei Donné par l'Éternel. O Deus ao Senhor. Baza na bowumbu mais baza plonger. Mas mergulhado. Pona nini force sila yo? Por que a força te termina? Ignorar force sila kayi. Ignorante a força. Soki bamemi yo kaka na Babilônia. Se te leva lá na Babilônia. Esili. Fica lá force sem força. esili. Fica sem força. Nazali susu na makasi Não tem mais a força. Au contraire na Babilônia. Contra dentro da Babilônia. De 3 fois par jour. E 3 vezes por dia. Oyo eza ennemi. E o que é inimigo? D'ailleurs, nazana innocent. Aliás, eu sou inocente. Mais bamemi nga na bowumbu. Mas me trouxeram aqui no eloko nini nga na kosala? O que é que vou fazer? 3 fois par jour. 3 vezes por dia. Miso na Jérusalem. Os olhos botala innocence na ngai. Oyo eza ennemi aye konyokola ngai. Inimigo nde nazo renforcer lisusu. Eu vou me reforçar novamente. Nako renforcer. Vou me reforçar novamente. Ennemi alingi kofandisa ngai. Ennemi amemi ngai esika bakokomema ngai. Mais nga naza na ngai innocent. Nazo renforcer 3 fois par jour. Miso na ngai esika na uta. Meus olhos aonde que pokuna pe mukolo moko te bakoki otaleli nini awa. Nem dia vai me dizer, olhaste que aqui. Pona nini otambola mabe? Por que olhaste mal? Não. Naza na ngai innocent. Eu sou inocente. Mais naza na bowumbu. Nazo obligé ko renforcer. Nako perdre équilibre te. Não perca equilíbrio. Nako perdre force te. Nako zala violent. Violence. Você é violento. Po kino na botola. Kino na zonga na Jerusalem. Mboka na biso. A nossa terra. Mais yo soki okome na Babilônia. Mas tu chega em Babilônia. Babilônia peut bien. Na Babilônia também é bom. Baliaka bien. Eles comem bem. Etalio. E na sua conta. Néhémie 2, 17 à 20. Néhémie 2, 17 até 20. Bazotalisa yo. E tá te mostrar. Mutu nini yango kozala na force yango? Pourquoi perdre a force? Por que você perca a força? Mutu nyonso oyo aza préoccupé. Toda pessoa que é preocupado. Akozala na ye na bowumbu. Pode estar dentro. Bakosala ye nyonso bakosala ye. Pode fazer tudo pode. Yoka Néhémie na bowumbu. Mas houve Néhémie. Vous voyez les malheureux état où nous sommes. Conscience salaka. A consciência funciona. Mutu aza préoccupé. A pessoa que é preocupada. Na bowumbu azo servir vinho. Tá servir o vinho. Mais il priait le Dieu de ciel. Mas ora o Deus do céu. Koto na bowumbu. Koto vinho forte. Aqui o vinho forte. Na maboko na ye. Nas suas mãos. Nzambe akokontele yango te. Nzambe nazo servir mpo naza mowumbu. Me nga nazomela te. Komona ngai te mutu oyo asimba vino. Mokolo ozokontabilize bato oyo bamelaka vino. Komona ngai te. Eza bowumbu mutu ezomema ngai. Me komela na munoko na ngai na komela te. Mokonzi amoni ye. Eza nini? Oza triste? Na ozala triste te ndenge nini? Mboka na ngai ebeba. A minha terra está destruída. Me yo mowumbu oyo makanisi ekenda na bowumbu. Munyinga aza mowumbu me azokanisa les choses d'en haut. Só dentro da escravidão tá a pensar as coisas po batuna yo bapesa yo yano. Il faut préoccupation na yo. Sua preocupação. Me yo perdaka force. Mas você perca a força. Soki mokonzi ata mokonzi atuni yo. Se eu te perguntar. Eza nini? Eu que te eloko te. Não, nada. Me yo ozokanisa operdaka force. Bakosunga yo te lokola eza eloko te. Não vai te ajudar como é nada. Kena osala. Vai trabalhar. Po bapesa yo mikanda okende kuna basunga yo. Para te dar cartas para ir te ajudar para você ir lá na tua terra. Il faut kozwa force wana. Il faut violence wana. Aquela violência. Il faut ezala na kati na yo. Deve estar em ti. Mena bowumbu. Mas dentro da escravidão. Ba libere ye. Oh, libertaram. Yo kamuto aza na force ndenge azala. Ouve a pessoa que tem força como pode ficar. Vous voyez les malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées au feu. Venez rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et quelle est la parole que le roi m'avait adressée? Et il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution.
Mais Sambala et Tobija étaient informés. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent et disent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir de Jérusalem. Mais bino, bazotalisa muto yazana force, muto yazana force, muto yazana force. Elo nini asala? E que é a coisa que ele pode fazer? Asala kanini? O que ele pode fazer? Tolandao. Acompanha aqui. Azamo umbu. Ele é escravo. Ele esqueceu que ele é de Deus. Não. Não. Ele não esqueceu. Na escravidão ele não esqueceu. Ele orou ao seu Deus. Disse: a mão do meu Deus estava em cima da minha cabeça, apesar de ser escravo. É por isso Deus me deu tudo o que eu precisava. Todas as pessoas do mesmo lado. E havia uma pessoa que na ignorância balobi état d'esprit a mutu oyo na mutu na ye akanisaka te eloko te po bapeso loboko. Não pensa nada. Mais oyo mas Neemia na mutu na ye a créer na sua loko. cabeça criou algo. Nde baninga bazopesa E loboko. outras pessoas estavam dando a mão de Bango nyonso balobi elikanisi oyo ya Neemia eza bien. Lokolo oye deja bapesi oyo bamateriele nyonso. Biso nyonso tokotelema vamos se levantar mpe e tokosala. nós vamos trabalhar. Me baenemi Mas os inimigos batombwami eles se levantaram. nini bazosala miri nini oyo ya munene boye bawana koreprendre yango bakokoka yango começar a levantar, será que vão conseguir? wana po badekuraje yo bato bakozangisa yo force bakozala virá somente as pessoas bakoloba mpe kokota na matoi na yo. Eles vão falar também, vai entrar nos teus ouvidos. Me mutu aza fortifié Mas déjà uma pessoa que já for baninga bapesi yo déjà loboko te deram mão, balobi eza yango disseram, me yo assim, mas você costuma deixar cair. baninga base fortifié tosala Os yango outros se fortificaram. baenemi balobi O inimigo disseram, balobi bango soki bazoloba eles estão a falar, biso toza na nzambe nós temos um Deus, ya likolo o Deus do céu, akopesa biso vai succès. nos dar o sucesso. Alobi biso te abi force na biso bomona biso bongo te A nossa força, force na não nos biso somente assim. toza na nzambe ya A nossa likolo força, nós temos um Deus altíssimo, akopesa biso que vai nos succès dar o sucesso, po biso toza basali na porque ye nós somos seus servos. tokotelema Nós vamos se colocar em pé toza baouvrier na e nzambe vamos kasi trabalhar, somos obreiros mosala com oyo Deus. tozosala yango biso moko O te trabalho nós estamos a fazer, não estamos a fazer sozinhos. toza na nzambe Temos Deus, tozotravaille na vamos ye trabalhar com Ele. akopesa biso Ele vai nos loboko dar a mão de ajuda, me bino mas vocês bolingi bozangisa biso force querem nos fazer faltar a força. mpo na nini Por quê? boza na parte Vocês não têm parte. bomoni kanteske mutu force esilaka ye Quando você Na vou beneficiar nini, par exemple? o que vou beneficiar? eloko esilisaka force na via mutu Coisa que yango acaba a força na vida da pessoa é mutu soki aza na parte a pessoa que não tem nenhuma parte. apesaka kaka babiloko ya mabe ya Dá mabe ya somente mabe ya mais mabe coisas. aza na intérêt na Não kati tem te nenhum interesse lá no meio. mais vous n'avez ni Mas part vocês não têm nenhuma ni parte, droit nem direito, ni souvenir nenhuma boyebi te lembrança. nini oyo ezalaka Porque você jérusalem não sabe, não tem conhecimento o que era jérusalem oyo bozoyoka Jerusalém, você está ouvindo? ntango babatisa yango ntango Quando foi batonga edificado, yango quando levantaram, edificaram, otelemi obani kolenga você de pé começa a ntango tremer. ekwei yango tozolela Quando caiu, nós começamos a chorar. me bino boza na souvenir Mas te você não bomona tem nenhuma jérusalem te na lembrança porque eta não vivia ya o sika Jerusalém no novo estado. bino bomoni yango ndenge Vocês ebukani viram conforme está destruído. bomonaki te toza na mwasi moko na ligue Vocês não viram que nós temos Oyo uma mulher aya na na kosukosu liga que pendant tem 15 ans. durante 15 anos. nzambe aloba basilisaki ye nanu nzoto Deus disse ele mpo ata soki akufi balobi te probleme eza te abeli na ye mingi disseram que não, ela adoeceu muito, por isso emagreceu. posa wana À vontade. esila te abeli na ye mingi nzambe asungi azwi ye bomoi muito, Deus que lhe ajudou.
ou recebeu a sua alma. Yo ozomona ye tango akomi boye. Tu viste o corpo conforme que ela se Mais tata na mama na ye. Mas a sua mãe. Bayebi tobota ani moko ya mnene ya mlai ya pembe. Nascemos com uma Ani forte, clara. Nzambe aloba bongo. Deus falou assim. Aloba bongo. Falou mesmo assim. Basilisa ye mposa wana 15 ans ya maladi. Mutu ya kosu. Malamu akufi na ye. Vale a pena conforme que ela morreu. Mais Nzambe akela ye. Mas Deus lhe criou. Eza bongo te. Não é assim. Mutu aza na souvenir. A pessoa que tem uma lembrança. Kama bona ata mutu 100 ans akufi. Você vai ver pessoa bakoko na ye bana na balira bozolela ye nini. Você vai falar. Yo mutu okoloba bongo. Mais mutu aza na souvenir. Yo moni ye tango akomi boye. Mais mutu ya yebi. Uma pessoa que lhe conhece bem. Mama akufa totikala na koko. Mãe morreu, ficamos com a amém, avó. Église. Est-ce que a mensagem é o que? Será que a mensagem está indo? Yo consigo essa força te lokola mutu ya yeba ki koko na yo te. Wana za deja koko to za na dama. Aza deja koko to lia to mela. E vamos comer, jogar dama, vamos comer, vamos beber. Não. Mama akufa cedo. A mãe morreu cedo. Atika biso na koko azalaki nano mutu. Avó que era ainda uma pessoa naquela época. Ye mutu abokola biso. É ela que nos criou. Ye nde mama na biso. É ela que é a nossa mãe. Yo ozomona koko te. Você não vai ver Muninga azomona koko. a pessoa que está a ver a avó. Mais yo ozomona mutu ya Mas você bokoli. está a ver a pessoa que te criou. Balobi oza na parte. Yo kota tache te na mutu ya za na parte Tu não na pode se ligar para a Jerusalém. pessoa que não tem parte dentro de Jerusalém. Ayebi te mbongo bazwaka ngo Ele não ndeni. sabe o dinheiro, como pode Nini adquirir strict dinheiro. sainteté. Ou nem strict santidade. Ko kangama na ye te. Não pode se ligar com ele. Balobi baninga balobi biso toko perdre force te. Po likolo toza na nzambe biso toza basali ye nde azosala. Temos Deus, nós somos servos. Ya É ele que mibale está oza na operando. parte na Segunda likambo. parte, você não tem uma Bino parte boza nesse soki ya assunto. wapi biso toza ya Você sabe Jerusalém. aonde nós Oza na estamos em droit te Jerusalém. tosengi yo pe eloko Você não te. tem direito, também não te pedir Souvenir nada. oza nango te Lembrança tika você biso. não tem, nos deixa em paz. Biso toza basali ya Nós nzambe. somos servos de Deus. Akosunga biso. Ele vai nos ajudar. Akopesa biso Vai nos succès. dar o sucesso. Pona nini ozangisaka force lokola Porque oza na você faz parte. faltar a força como você não tem uma parte. Mutu oyo aza na parte A nde pessoa que aza não tem na a force. parte, que não tem Mais a yo oza força. na part oza Mas como tens a obligé. força, és obrigado. Oh, Obrigada. amen. Yo oza na souvenir makambo nzambe asala na Tens vie. lembrança das coisas que Deus operou na sua vida. nakongoloma tonyata na bapiko na montagne Pisamos nos picos lá no monte. nzambe aloba O Deus disse: bokende kokotela parti wana vai entrar naquela parte. bokotambola lokola bato bazokima Vocês vão babandi entrar como as biso pessoas toyebaka para te fugir profesi bandidos. Não tokende tinha kokangola conhecimento. mutu Afinal, era alobi na profecia, vai moi libertar pessoas. alobi boya Dia. kokota Disse, bokotela na vem, portan wana entra pelaquela portão. botambola lokola bato andar bazokima como as moyibi pessoas babandi estão a fugir bandidos. biso toyebi terrain Nós te não conhecemos nzoka terreno. place wana Afinal, naquele lugar, bapiku wana oyo ezalaka na matiti na montagne lá no monte, kote ya portan lá wana naquele portão. bandeko na butu De noite, tokokima bamibi nós tokana kotambola vamos boye fugir nzoka te bandidos. Eu balobi vou bato andar nyonso Afinal, basala fila moko bosala lokola bazotambola bozokima babandi bozobatama babandi po bokende kokangola moto bandeko na butu toniati balobi eloko moko te emata na montagne Jean Paul aza na kisi sentisi na kikwanga na bapisho na kokende kolia na montagne alobi bobwaka butu po akenda nzala Porque ela foi com fome. tokoti E entramos tobandi konyata e começamos a moto pisar. aza liboso A pessoa que estava em frente atelemi parou ainda. oyo alandi O segundo também parou. nzoka Afinal, banzube bapiku wana oyo ekanga biso na bila nzoka parti wana alobi bokende bato nyonso na É fila por isso que ele diz aquela parte tokomprena te nini azoloba akotisi biso esika bapiku oyo esimbaka biso na elakisi ntango moto anyati akokontinue lisu te Quando pisaste, não vai continuar, não vai eske ozolanda baixar. message Tá acompanhando a mensagem? oyo alandi asali boye A segunda pessoa também. balobi elakisi yo kodevie te nga nakende kuna esika Significa não piku me eza te desvia para não balobi entrar aqui, não tem. fila O que? O capim? Significa fila. il faut bato nyonso basala fila Deve ter todas as pessoas a fazer fila. yo oza na souvenir te Se não tem nenhuma lembrança, po ekóma na niveau para oyo chegar nesse nível,
Il faut souvenir. Deve ter uma lembrança. Força é aussi la yote. A força não pode acabar. Osa na raison. Tem razão. Força é si la yo po osa na souvenir. A força te acaba porque você não tem nenhuma lembrança. Mais soki oyebe naza na nzambe likolo. Se tu saber que eu tenho soki okoyeba ete. Tu vai reconhecer que to trabalha na ye. Trabalhamos com ele. Força é aussi la yote. A força não vai te acabar. Soki oza na souvenir. Tem a lembrança. Ya makambo oyo nzambe asali na das vie. coisas que Deus operou na vida. O redoubler force. Tu vai multiplicar suas forças. Ngai muto na nyata déjà. E eu já que pisei. Nas obligé de continuer. Obrigado de continuer. Deutéronome 32 verset 7 à 13. 32, 7 Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Kanisa. Yo mto zanga force. Oza lokola ignora mto yebi makambute. Kanisa. Anciens jours. Vi oyo passa wana. Makambo yo mona wana. Pode não te rappela te. Ele pesa yo makasi. Natambola nzala. Natambola lipapa ekatana. Na luka elamba ya kolata. Balobi eloko yo pesa force. Soki oza muto te rappelaka. Bajuri ya kala. Ono zanga force te. Passa en revue de génération en génération. Bana kolekisa na mutu na yo ba génération nyonso esika outa tango yoka histoire bakoko omona papa na yo zaki okoli déjà omoni mama na yo en revue lekisa yango na mutu na yo nini eleka na vie na bino différence nini ozomona eloko na yango ekoko pesa yo force passe en revue de génération en génération quand l'Éternel sépara les enfants des hommes. Il fixa les limites. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est son héritage. Tango Nzambe a séparé bana na bato. Botala tango bozalaka bato. Po Nzambe a créé biso. Totambola na ndenge na biso. Bana kolanda na vie na mutu na yo. Nini omona? Tango a séparé yo. Quando ele te separou, essas aqui são pessoas. Essas que tornaram meus filhos. Por a preocupação, porque agora a preocupação é do pai e filho. Nzambe na mutu te. Agora não é Deus. Preocupação é Nzambe na mutu, na mwana. Preocupação do que é o do filho. Bana okanisa. Tango nazalaka mutu. Tango otika bandeko na yo batikali bato po Nzambe akela bango. Abandonou sua família porque Deus que o histoire ali bota na yo. Bao batikali bato. Na yo yo za séparé. Lokola mwana na Nzambe. Separado como filho de Deus. Est-ce que o pensa yo force te? Agora não pode te dar a força. Quand il sépara les enfants des hommes. Quando ele separava homens e os filhos. Lot a se séparé na Abraham. O Lot se separou com Abraão. Onde ele foi? Vocês não ouviram? Eloko wana e pessoa ta force. Pelo menos essa coisa te dá força. Ozala ignorar na ngote. Para não ser ignorante nessa parte. E a recuperar ngai. Ele me recuperou. Balobi yo como heritage na ye. Se tornasse a sua herança. Até limite. Ele colocou um limite. Biloko elelisa yo wana. As coisas que te fez chorar. Nzamba tie limite. Deus colocou um limite. Yo za portion par na ye. Eis uma porção a parte dele. Ele toma conta de ti. Est-ce que eu pensa eu force te? Ele que eu não pode te dar força essa parte. Est-ce que na família na bino? Na sua família será. Oyo yo zomona yango nde baninga kuna bazomona. Todos estão vivendo a mesma coisa. Ozomona te oza séparé. Muita vez que eles separado. Tango nyonso makambo einda kanzamba chala lobo. Cada vez as coisas escurecem, Deus coloca a sua mão. Oza pari ya Nzambe. És uma parte divina. Jacob aza heritage na ye. Jacob é uma herança de Deus. Yango yo ki Genèse 38. Em Gênesis 38. Azui baton. Ele pegou a vara, o cordão. Azui cachê. O carimbo. Apesi na Jida, mwana ya Jacob. O filho de Jacob. Bon Nzambe nyonso yango wana. Po yeba ki aza heritage na ngai. Porque ele sabia que é a minha herança. Mais mutu yango azo pesa heritage. Mas a pessoa que estava a dar herança yango na prostituição. Vendeu na prostituição.
wapi yango aonde ennemi mpe eloko azosible kaka biloko wana bapesaki yo oyo ezangisi yo force mpo yo oteka oyo bapesa yo me na réalité nzambe atikaki yo sans force te bakuta yo bazotalisa yo rappelle à ton souvenir les anciens jours il a trouvé dans une contrée déserte akuta yo na esobe nzete eza te mai eza te bandako ezala te akuta yo yo moko lokola Agar mai wapi namelisa mwana eloko te mutu te Agar kolela te mai yango wana melisa mwana na yo eske okoki koyeba te mokolo ezali na tia mwana na ngai na se ya nzete mpo mai ezalaka te soki nzambe oyo te yo te rapele te ete mokolo ezali na bana okima nayebi te nazokende na Egypte nazokende wapi esika tokoma mosika na mboka na biso bazwa ngai naza na mwana moke kino na bota nayebi lisu te balobi Agar servante ya Sarai outi wapi ozokende wapi zonga epa maîtresse na yo okobota mwana kokoma moto ntango obanda kokende mitelengano obanda kokende wapi bakuta yo na contrée lointaine mosika bem distante bana kotala eta bakutela yo obana kopase en revue bakutanga boye est-ce que vous avez raison de perdre force dans une solitude aux effroyables hurlements ozalaka yo moko kobanga awa nanyaza wa mutu te nanyaza wa mutu te wana ozokima yaya na yo ozokende epa Laban banji komata kokita awa nzoka ndako ya Nzambe nayebaki te yo moko ozalaki na mutu te nakuta yo na mutu te est-ce que au perdre de force il l'a entouré et il en a pris soin, enveloppé yo. Azui yo soin. Muto azozwa soin na yo. Ata bazangisaka force. Ata bazangaka force. Muto azwaka soin na yo. Ozalaka oyo okomi eza yango te. Bato bayeba yo soki bamoni yo babangi. Bakamwe. Antigamente, basta te ver hoje. Bakamwe. Começa a admirar. Azui yo soin te. Será que ele não te tomou conta? Por que você deve ter mais toda a força? Abateli lokola lisu na ye moko. Que eu lhe protegeu. Ndenge aigle amemaka. A protegeaka amaki bana na ye. Protegeu seus pintinhos. Apumbaka likolo ya bana na ye. Afongola mapapu na ye. Amemaka bana na ye. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Bazotalisa yo kaka nkolo ye moko Nzambe ye moko oyo akonduiza peuple oyo ezali na solitude ye kaka koko na yo te papa na yo te mama na yo te l'Éternel seul a conduit son peuple ntango bozali mitelengano na Egypte bakoko na bino bazalaki wana mutu moko te abimisa muninga. Ninguém fez sair outro. Il faut y ayoka. Somente ele deve ouvir. Atinda Moïse. E manda o Moisés. Aya kobimisa bino. Para te fazer sair. Nzela nyonso. Todo caminho. Azali boso azapesima. Ele está em frente como de trás. Alesi amelisi. Ele alimenta. Sapato ya mutu moko te pasuka. E calçado de ninguém. Elamba ya mutu moko te pasuka. Nem roupa de pessoa. Mutu moko te alala nzala. Ninguém dormir com fome. Bobima nombre muke. Saíram pouco número. Bokomi ebele. Mas tornaram muito. Mai akaboli. Mas ele dividiu o mar. Bomeli mai ya libanga. Beberam água de fora. Bole man. Comeram maná. Ye kaka. Somente l'Éternel seul a conduit son peuple. O próprio Eterno que dirigiu o seu povo. Isso não tem razão de perdre força. Não tem razão de perder força. Não vão te fazer mais coisas. Não vão te deixar livre. Quando você chorava, ele não viu ninguém. Ye moko. Ele próprio. Usa na razão de perdre força. Não tem uma razão de perder força.
bozolela nini? Tá chorar quê? Ah, peuple moni mai. Ah, o povo peuple moni be égyptien. O povo vira egípcio. Yebisa bango batelema. Diga a ele para parar. Be égyptien eza bango te. Na maboko ya bango te na bimisi bango. Suas mãos que o na mboka na bango moko bakoki bango te. Na nzela yebisa bango batelema baganga te. Batambola. Para não parar, para continuar a marchar. Ye moko kaka azoconduire. Ele próprio a dirigi-os. O perdre force te. Tu não pode perder a força. Os obligé a te preoccuper por aí. Preocupar para ele. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Não havia nem amona mutu moko te akota likambo na yo. Tango bazokende lokola bazokima babandi. Bamona mutu te. Não viram lá ninguém. Tango bazokufa na ba poison, zoka poison te. Babi amona ki mutu nzambe mususu te. Não, ele não viu outro Deus. Tango azolongola kindoki na bato. Tirar as bruxarias nas pessoas. Amona ki dieu étranger te. Não viu Deus estranho. Oya ya ki ongana lingi na silisa. Bongo nzambe aweli te. Atiki yo 10 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70. 50, 60, okomi na suka. Chegaste no fim. Aucun dieu étranger. Est-ce que vous avez raison à associer? Será que tem razão de se associar com outra coisa? Il t'a fait monter sur les hauteurs et tu as mangé les fruits du champ. Lui, il t'a fait sucer les miels du rocher. A tomboli yo. O monanipe. Ole mbuma. Mbuma ya elanga oyo yo salite. O fibi. Miel ya libanga. Ezobima na libanga. Ebima na ba déchete. Não sai com yango lixo. Ezokule po etondi. Ele próprio que corre. Ebani kokita. Ezate bakena ba moto batia po ba boma banzoi. Te. Okola etonda. Ebani kokule. Encheu, ficou demasiado, começar a correr. E você encontra e tira bebê. Juge Juízes 16, 16, verset 15 à 17. 15 até 17. La force. A força. Déclare-moi d'où vient ta grande force. Declara-me aonde vem a força, força, a pessoa que tem força. Muto bazui force, papesi force. Ayebi te auta wapi. Ele não sabe aonde que ele veio. Ayebi origine na yete. Não conhece a origem. Ennemi akoya déclarer ngai. Vem, declara-me. Yoga tango nini mutu alashaka force. Vê quando a pessoa déclare-moi d'où vient ta grande force. E declara-me aonde vem tão grande força. Alma na yeza ake na impatience. A alma dele jusqu'à la mort. Até a morte. Ah, mikolo nyonso tungisaka ngai. Me tata na yo ayebisa yo. Seu pai já não te disse. Ba oyo babalaka bango te. Baza be ennemi ya nzambe oyo akangolaka bato. Okona kobalela ye nini? Lokola obali ye. Oza obligé. Ela então és obrigado. Grande force. Grande força. Oyo oza nango. Oyo ozalaka nango. Que você tinha. Oyo ozwa. Que adquiriste. Bakendaka nango na camp ya enemi te. Não se leva ao lado no campo do inimigo. Soki okende na campo ya enemi. Se tu entrar no campo do inimigo, obligé koyebisa ye. És obrigado de abrir. Force ya boyo ozwa wapi po okangami oza yo moko. Essa força adquiriste aonde? És obrigado de explicar. Olandaki nini kuna? O que foi seguiste aí? Déclare-moi. Declara-me. Kuna bapesi yo miel ya rocher, pesi yo force. Ya libanga. Awa okoti nango na camp ennemi. Entraste com aquilo no campo do inimigo. Siko yebisanga. Agora diga-me. Osilisi biso. Oh, nos terminaste aqui. Force yango oyo utawa. Força aonde que veio. Soki lelo lobi te. Se hoje tu não pronunciar, lobi o lobi. E amanhã vai ser obrigado a falar. Verset 17. Il ouvrit tout son cœur. Ele abriu todo o seu coração. Afongolia. Abriu todo o seu coração. Poko na ndenge nini olingi ngai. Opesa nga motema te, ofongola motema te. Motema bafongolaka na Nzambe. Coração abre a Deus. Ou bapesaka na camp ennemi. No campo do inimigo. Force oyo euta yo wapi? A força que tu tens vem aonde? Ofongola motema. Você vai abrir o seu coração. Na camp ennemi bakenda kuna te. Bongo olobi te ngai na resistaka okosi na yo. Não é mentira. Nani yango pesa makasi lisusu. Quem vai dar mais a força, a nova força?
Et le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Será que é algo que tu deve abrir no inimigo? Você não teme? Será que é algo de dizer? Naza consacré, como on a boyete. Consagrado. Agora, o que tu seguiste? Consacration, aqui não existe consagração. Ou te déconsacré. E desenconsagraste? Tout ça là na yoni. O que vamos te fazer agora? Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Sim, me cortar o cabelo, minha força vai me abandonar. Force é uma yo. Até a força é. Só que é eu que abandonei. Se é tua força. Não é louco. Como é a os yeux patata. Ba pesi yo. Po pesa e valer. Para te valorizar, tu lhe valorizar. Yo só que abandonei eu canse que para Filistém. Ela que se exaia eu te. Egipcianos significa ba pesio miele e a rocher pesio force. Rocha que te deu a força. Pousa lá na ngona kan tata na yo. Para você estar com ele. Ou valorizer tata na yo. Azana bana na ye. Valorizar o seu pai e ter os seus filhos. Azana bana na ye. Os seus filhos. Ce que lobi ma force. Se tu dizer a minha força. Awa bazote abiso la force. Aqui está no ensinar, vamos falar sobre a força. Oyo alobi ma force. Essa aqui vai dizer porque é a minha força. Mensagem a mensagem aqui está. Mutu atika la wana. Só fica nessa parte. So que ezaya yo. Porque se pertence, vai ficar. So que eza la force oyo uti e para tata. Selon bino e kena wapi. Tango abandonné e ke wapi. Onde que vem? Quando lhe abandonar? Voltou aonde? Força é eu. Será que a força? Ou roubar uma força? Vai dizer que é a minha força? Bino boyoka te. Vocês não viram? Eli alobina zokufa. Ele disse tu amore. Ah, kokufa te na nini nangai. Com as minhas coisas. Kene oluka Azael. Vai na procurar Azael. Kene oluka Jehu. Kene oluka Elisée na place na yo. Como profeta na place na yo après kufa. Depois você morre. Só que comme Nathan Jean-Baptiste, no tempo de Jean-Baptiste, ele trabalhava avec la puissance com poder et l'esprit d'Élie. E o espírito de Elia. Ezonga ou bien Elia kenda nango? Voltou ou Elia? Ezonga e pa kolo nango ou bien Elia kufa nango? Dono ou Elia morreu com a força, com o espírito? Puissance eza yo. O poder te pertence? Esprit ya yo. O espírito é teu? Oyo Jean-Baptiste azo trabalhar nango eza ya nani? Trabalhar com Jean-Baptiste. É o quê? É de quem? Ya kolo nango. O do dono. Ezongaka. Il faut oloba j'ai la force. Tu deve dizer eu tenho a força. J'ai ma force. Não dizer que eu tenho a força. Oh. Tem minha força. Tem minha força, dizer que tem minha força. Natana força na ngaite. Eu não tenho força. J'ai la force. Eu tenho a força. Pourquoi na suite exali? Porque lá tem a continuidade. La force qui m'a été donnée. E a força que me foi dada. Bakotuna yo epana. Quando te perguntar a quem? O pressa detalhe. Vai dar detalhe. Só eu objet ma force é sim. Tu falar minha força. Eza yo. O que te pertence acabou. Awa bazotalisa. Aqui está mostrando. Ignorant. Ignorante. Akanisaka aza na force na ye. Pensa que ele tem a força. A bolsa nete balesa que é mel ya rocher. Ele deram tomar que mel da rocha. Yango ndezo pesa ye konzo na nzoto. Dá que força no corpo. Nazana force na ngai. Eu tenho a minha força. So ibo kati ngasuki. Se tu me cortar o cabelo, eu tika ngai. Ele vai me abandonar. Je deviendrai faible. Eu vou me tornar fraco. Ignorante. Alingi na yeza era faible. Ele quer se tornar fraco. Muto ata lion abomaka na maboko. A pessoa que mata pelo menos leão nas suas próprias mãos. Alingi azana é faible. Quer se tornar fraco. Abana oluka batu sans poto boma lion. Bino nyonso akopumbwela bino. Para matar leão, todos vão pular. Et je serai comme tout autre homme. Me tornar como todo tipo de homem. Bana o te qualifié. Começa a se qualificar. O localizaste. Tango asali bongo. E quando ele fez assim, bakati esuki. Lhe cortaram o cabelo. Bayebi ba Filistin baye. Disseram que o que o já muto a perdre force, ignora. A pessoa que perde a force, euganiso okufa te. Se tu perder a força, bakati esuki me azolala. Mas lhe cortaram o cabelo. Ba Filistin ba comme il se réveilla de son sommeil. Ola muka. Chegaram, ele bongo ola muka te. Se levantou, despertou-se, porque estava dormindo. Alamuki. Ele se despertou-se. Minso exotala. Os olhos a enxergar, olhar.
Il se réveille de son sommeil et dit, je m'attirerai comme autrefois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Yo zomona force. Nzamba zomona ye, bon Nzambe. Confusionniste. Confusionista. Il a zomona force. Ele savait a força. Mais Nzamba zomona présence na Deus ye. savait a sua presença. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de Ele não lui. sabia que Deus já se afastou dele há muito tempo. Otikali bakonyokola bakobinisa yo. Na verset 28, No versículo 28, Samson invoqua l'Éternel Sansão et invocava dit, o Seigneur Senhor, éternel, disse, souviens-toi de Senhor, moi, je te lembra-te de prie. mim, Wana eu te yokomi, rogo, eu a supplier. eu a Liboso force oyo bakotisa yo. Primeira vez, Ata oza debout. pode ser estar de pé. Oyebi eloko akosala. Tu vai Po saber Nzambe aza présent wana. porque Deus está presente. Mais awa soki ekomi Nzambe, Agora se tornar, Senhor, nasala o nini? que eu vou fazer? Kanisa ngai ye. Lembra-te de mim. Est-ce que na ebandeli ozalaki bongo? Lembra-te de mim. Será que no princípio era assim? Ekomi ya kokanisa Agora ngai. de te lembrar. Soki ekomi Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Elakisi makambo eyindi. Significa as coisas escureceu. Force na yo oza nango. A sua força. Je te prie, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Donne-moi de la force seulement cette fois. Mbala oyo. Esta vez, sim, esta vez. Yakosenga. E de pedir. Na ebandeli ezali No bongo. princípio, Ezali force ezalaka na. a força era como. Aza na besoin ya koimplore. Será que ele Po abunda na precisava bafilistin. para lutar com os filisteus? Basengi yo 10 yo pesi 20. Pediram 10, pessoas dá 20. Na ebandeli ezali No bongo. princípio era assim. Awa pesa Agora ngai. dê-me. Elakisi niveau tokomi yango wana. Agora o nível nós chegamos é este. Pesa ngai force ya mbala oyo. Minha força, Wana makambo minha força eyindi. esta vez, aí as coisas escureceu. Wana viera alobi ya mbala oyo nakozonga na montagne viera kozire na yo te A mercredi. jurar, disse esta vez eu vou voltar no monte. Não adianta jurar, para. Ayo ya mbala oyo ndenge na lapi ndenge na yoki wana. Ouvir, esta vez, Moyibi ya papa Bokilo. Kozire na yo te. gatuno do que do gero, não adianta jurar. Cette fois ya mbala oyo. Esta vez, Bato oyo bayaka na mbongo oyo osalaka wana. pessoa que vem com dinheiro, você anda a trabalhar. Bakopesa rendez-vous mercredi. Vão te dar o dia do encontro na quarta-feira. Yo te prive eloko mosusu wana. Você vai se privar de outra Awa coisa. ekomi ya mbala oyo. Agora, esta vez, Tozokende. estão indo, né? Alobi Avançar. nakufa na mbala oyo na bafilistin. Diz para mim morrer Est-ce que junto projet ya com os Nzambe filisteus. apesa yo force po okufa? Será que a vontade de Deus vai Awa. te dar a força para morrer? Elakisi nakufa na ngai. Significa para mim morrer somente. Me Nzambe lokola aza Mas Deus, compatissant. como é compassivo, Apesi a revêtir omona revestir te. novamente a força. Lokola oimplore. Como tu invocaste-me Okokufa. e vais morrer. Bapesi yo force me osiporte yango Mas lisute. não vai suportar Bible elobi bato oyo ya bon akufa na bango mokolo yango. pessoas que ele moraram junto com Baza eles. ebele plus ke baoyo ya boma. Mais que aqueles que ele Ntango azala matava, makasi. que ele tinha matado. Sikoyo porque ele soki tinha atekaka força. force te. Se ele não puder vender a Alingi força, asilisa benemi ele nyonso. puder exterminar todos os inimigos. Me yo osilisi yo mpe okufa. Mas tu exterminar também morre. Osali eloko te. Não fizeste nada. Yo okufi na enemi Morreste bokokani. junto com o inimigo, se igualaram. Oh, amen église. Amém. Bokufiti. Morreram juntos. Kokufa na enemi te. Não morre junto Yo com o inimigo. koteka force te Não posilisa vende enemi. a força para você exterminar o inimigo. Josué 24:19. Josué 24, 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force. Soki oteki force olobi ya Tu yo. vender a força, dizer que Soki bo abandonner Nzambe. tu abandonar o Deus. Lorsque vous abandonnez l'Éternel Quando você abandonar pour o servir Senhor, des dieux para étrangers, servir deuses estranhos,
Vous n'aurez pas la force de les servir. Car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Yoganisi Samson wana balimbisi ye. Pour akufina batu. So yo limbisa balinga bapese force tikala wana obomaka batu. Mais awa babambani bango nyonso. Nzambe batikaka ye te. Samson. Bonzambe batikaka te. Aza nzambe mosantu. Aza jaloux. Alimbisa masumu te. Vous n'aurez pas la force de servir. Eloko ya mutu ya nzambe asalaka yango wana. So ya revêtir yo déjà. Et que oteki bonzambe. Eloko ni akosala. Akodépouiller yo. Eloko liboso alongoli yo force. Force. On a l'inde na servir ye. Non. Yo wana Samson kasi so batika kaye. Yambalo ndena zo servir. Na pesi yo force kende. Non, tu dois force vai. Awa pe lokola. Boko zo force te ya servir. Force de le servir. Bako pikola yo force wana. Va te arrancar que la force. Ozala olemba kaka. Va prière okoka te. Koyemba okoka te. Oh amen église. Amen. Est-ce que vous olanda? Est-ce que zana batu nzamba dépouiller bango déjà force wana? Nazala kama kasi. Ngai soki nazo yemba. Tongo tibutu. Mais force wana esila yo. Ngai. Soki na telemi. 5 heures du temps. Mais force wana. Esila yo. Ngai prière. Oração 5 heures. 5 horas do tempo. Na banda 0 heures kino 5 heures du matin. 0 horas até 5 horas. Mais awa soki ba pesi o mto zo diriger oza déjà na pongi. Ne bato zo betelo maboko. Vous n'aurez pas la force. Você não vai ter força. Eloko liboso il faut ba pikola yo. Primeira coisa deve te arrancar. Essa force. É a força. Force é louco oyo wana. Po yango nde bonzambe. Coisa aí que chama divinidade. Meditando a palavra de Deus. Force wana ekolongo. Aquela força vai sair de ti. Wana yeba yango. E daí saiba que ete miel ya roche omela. O mel do rocha votou bebeste. Olio kota nango na elanga na Nzambe. Entrar na seara de Deus. Okoti nango na terrain ba Filistin. No campo dos filisteus. O trair. E traíste. Eloko liboso. Primeira coisa. Balongoli force. Vão tirar a força. Batika kayete. Não lhe deixa, não lhe abandona. O servir ba Deus étranger. O servir Deus estrangeiro. Ni na kosala yo so ya longoli force. Il reviendra vous faire du mal. Novamente fazer mal. Et il vous consumera. E vai te consumir. Après vous avoir fait du bien. Pode fazer o bem. Yango wana. Soki nzamba revêtir force. Se Deus revestir kene droit au but. Kokota nango na ka ennemi te. Soki te nzambo oyo asalaki yo déjà bolamu. Ata soki nakangi miso na bandi koteya. Kene droit au but. Ngai soki nafukami obosani age na ngai. Kene droit au but. Ngai soki nasimbi. Kene droit au but. Mais soki oabandone nzambe. Balobi apikoli yo mwa bonzambe wana. Po yango ezopesa makasi. Apikoli yango. Après atombi yo. Consumir, e você somente a queimar. Il reviendra kozonga lisusu. Omoni ndenge akenda kozwa yo na Egypte wana. Ndenge kozonga lisusu. Conforme vai voltar novamente. Vous faire du mal. Wana nzambe Satan te. Agora é Deus e não é Satanás. Vous faire du mal après vous avoir fait du bien. Ela kisi ndenge nini mutu oyo azoteya lokola mama Florence. Uma pessoa que está pregando com mama Florence. Habite na tanga te. Disse que eu não estudei. Não estudei. Teologia. A teologia. Me alobi na te. Mas disse para me pregar. Ndenge nini nakoko zonga normal ndenge mutu normal. Eu posso voltar normalmente como qualquer pessoa. Nako zonga normal. Como posso voltar normal? Soki na abandone. Se eu abandonar. Bonzambe. A divinidade. Abimisi force yango etindaka ngana te. A força que me leva para me pregar. Na zongi ndenge na zalaka. Vou voltar simplesmente Bible lobi ako revenir. Disse ele volta. Ela kisi akenda. Significa ele foi. Abongisi akei. Ele te preparou foi. Akomblaka yo kaka. Mais soki osali mabe. Te dá as coisas novas. Azongi. Mas tu cometeu erro. Possibilité ya kozongisa na eta ya kala ezali a possibilidade de voltar no estados passados. Tomona mutu akenda wapi siede wapi mwana wana ya mwasi wana oyo azonga
alobi Belgique. Foi na Bélgica. Azana mama na ye kuna. 5 ans déjà kuna bare foule ye. 5 anos. Heureusement ye akuti biso na fin ya année na décembre. Ba pore ye na montagne. Li trouxeram lá no monte. Bare foule ngai mama na ngana bandeko batikali ya mwasi. Minha família ficaram lá. Miss Rouge. Com os outros akuti biso. Nos encontrou. Ya solo mutu ake deja poto. Verdade, pessoa já tá na Europa. Asekaka bato batambolaka na moyo yawo. Ozongi awa. Que anda aqui no pasi na motema. Com dor do coração. Oya akuti biso na matiti. Biso awa kende na Belgique okuta biso. Aqui no capim. Tozawa. Histoire na rezani. A sua história é que azwa grâce le 31. Achou a graça de bato bazolega na croix. A pessoa passar na cruz. Anyati. Ela pisou. Abambani. Ela caiu. Lobi nango. No dia seguinte. Asali bilhete azui atiki yo. Tratou o bilhete de deixou. Lobi kuna. Dia seguinte. Ake par Congo. Foi lá. Azui visa. Congo, lhe deram visto. Belgique. Bélgica. Foi. Atiki yo. Te deixou. Ndenge oza na Belgique pe bazongi siwa. Como você deve chegar lá no Nzambe mutu te yo na bater na ke deja. Até aqui. Deus também é uma pessoa. Possibilité ya kozongi sayo. Não, tem a possibilidade de fazer regressar novamente. Babandona ka yete. Não pode levar. Akozonga ndenge asala ki obola ndenge akozonga lisusu. Kosala yo mabe. Fez bem. Na mesma forma, portanto, novamente pode fazer o mal. Ndenge ozonga uzana force. Você conforme está a ver, será que tens a força? Ou bien ba picole. Ou já arrancaram. Atika yo ndenge atika yo. Te deixou conforme. Ou bien azonga deja osala mabe ndenge ozomona. Fazer o mal. Na cima osala bolam. Depois de te fazer o bem. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. 24. 24. 25. 25. 31. Até 31. Kino 46. Até 46. Israel akeko bunda na ba Filistin. O Israel foi pelejar com os filisteus. Na pouco abosala jene boliate. Tarde para jejuar para não comer. Kino to kosilisa benemi. Balobi mutu moko te alia. Serão que ninguém para comer. Kobungisa force. E para não para perder a força. Batu nyonso bakei ko bunda. Todos foram lutar. Batu nyonso bakuti miele sopani. Todos encontraram o mel lá. Me bazana kati ya bitumba. Mas dentro da guerra. Mais nul ne porta la main à la bouche. Mutu moko te azui mieli yango yesopani. Batu nyonso bazo respecter Saul alobaki. Mutu moko te ali tozo respecter serment. Saul tinha dito nós estamos a respeitar a lei que nos deram. Mais mieli nzamba sopi mieli. Mas Deus derramou lá mesmo. Tanto mususu eloko ezozangisa yo force. Talvez água tá te fazer faltar força. Eza serment wana. É a cerimônia. Serma oyo koko na yo aloba wana. O juramento, sim. O juramento. Lokola bajira yango nazo baluka baluka. Juramento que deu a sua avó por Menzambe muto oyo asopaka miele pesa force. Mas Deus que derrama. Asopi deja. O mel que dá força. Mais serma ya Saul sans qu'on consulte nzambe. Yango ezo salete. Que tá fazer que okoka kozongisa loboko na munoko te. Não consegui voltar novamente a mão na boca. Jonathan yebaki na ye te serment tata na ye. Conhecimento do juramento do seu pai. Atie nzete na ye na miele a Fibi. Colocou seu pai, seu batom azongisi na munoko. Chupou na boca. E ses yeux. E seus olhos. Miso na ye efungwami. Ponzala miso molili. Porque fome com os olhos escuros. Yoka na no soki oyoke nzala ndenge oyoka. Outra gosta de se fazer sentir fome. Tuna diabetique. Pergunta a pessoa que sofre de diabetes. Miso molili soki nzala. Olhos o que escuros. Batu nyonso bazaba guerrier. Todas as pessoas são guerreiros. Miso molili po depuis lobi bali akite. Solo escuro porque nzamba sopi miele yango. O Deus derramou. Mais dirigeant salisi bango serment. O dirigente lhes fez jurar sans consulter nzambe. Ou sem consultar a Deus. Batu nyonso bazo miele. Miele Jonathan. Yo oyoka serma ya Saul. Jonathan oyoka na yete. Jonathan oyoka na yete. Bible lobi il ignorait le serment de son père. Ayebaki na yete. Yo lokolo ozaye koteka deja. Obana oyoka serment ya Saul. Ozala présent. Eu vou estar lá presente. Mutu moko pete ayebisa. Ninguém também. Ayebisa Jonathan. Que falou que no Jonathan. Tango afibi obuki serment tata na ezanini. Quebraste o juramento do seu pai. Papa lobaki mutu moko te ali. Omonte biso mieli tozotana ngona miso. Papa yepe azo troubler Israël. Papa também tá perturbando Israel.
mieli yango yo ba guerrier baliaka mieli ndenge ya ofere jire batu eloko oh papa na yo tata na ye ayoki nani interdit ezawa oh mwana na yo nazoboma ye yo ba peuple nini oboma nani balobi kwa nani oboma nani Jonathan na nzela na ye nzambe asali délivrance bato oyo benemi nyonso bakufi eza Jonathan moto opere baprodige nzambe asaleli Jonathan baopere baprodige ona oboma ye alobi ata suki na ye moko tokotala yo oza tata na ye me nzambe asaleli ye ekoyinda suki moko te bible elobi ntango Saoul aosalisa bato deba ndenge nini akoboma Jonathan bafilistin basali nini deba ya pamba wana ozosala wana ozopesa occasion na Filistin amizongela na ye ya kokima kutu te akokende malembe mpo bino kuna bozoswana nani afibi nani ale papa bato oyo soki bafibaka miele oyo nzambe asopi tolinga tosilisa bato nyonso force ezozanga yo eza par rapport na serment em relação ao juramento. Soki bajira yo Se te jurar mukolo moko te bokobonga que nenhum dia mukolo moko te bokobala mukolo moko te bokozwa msala você vai ter emprego okuta miele yango tu vai encontrar aquele mel po serment ekangi porque yo o juramento te prendeu. Mais Bible elobi Mas a Bíblia diz ezana mutu ye apesa tem pessoas que ele deu oyo aefasa ba que ele deu que apagou todos os atos. Oya ordonnance wana oba ordonna serment wana okoko bonga te okoko longa te ezana mutu você não pode fazer nada tem pessoa tem alguém oya aza likolo ya ba domination está em cima de toda a dominação. Oza lokola Jonathan lokola oyoka te lokola basala yo eloko te não te fizeram nada yo mutu oyeba kombo na ye você deve descobrir o seu nome. Na 1 Samuel 19, 8. 1 Samuel 19, 8. Davi azali sauvé na Mikal. Era salvo no Mikal. Davi azali sauvé na Mikal, azali sauvé na Jonathan. Era salvo Jonathan oyo balingaki baboma. O Jonathan queria matar. A sauver Davi. Salvou tata na nga aza motema mabe. Meu pai tem mau coração. Aza na projet ya mabe pona yo. Tem um mau projeto para você. Kima na yo. Foi. Soki babomaka Jonathan. Se puder matar Jonathan. Liwa ya Davi elingaki emonana. A morte do Davi podia ser vista. La force du miel. A força do mel. Force. A força. Bazo koma force du miel. Então escrever a força do mel. Yo koma force oyo eutaka na miel. Escreve a força que vem do mel. A force du miel. Au souligné 1 Samuel 17, 45-46. Mutoyo azui force pour afibi miel. Achou que a força porque chupou mel. Musala na ye. O seu trabalho. Tu marches contre moi. Tu vas andar contra mim. Et je marche contre toi. Eu também vou andar contra ti. Au nom de. Au nome de. Du Dieu du troupe d'Israël que tu as insulté. Au nome do homem d'Israël que tu insultaste. O nome de Israel que tu insultaste. Muto azui force ya miel. A pessoa que achou a força do azalaka na kombo. Ele tem um nome. Kombo wana. Aquele nome. Eza kombo ya Nzambe. É nome do Eterno. É nome de Deus. Force epesaka miel. A força dá. Eyaka na nzela ya kombo. Que vem através do nome. Força eyaka na nzela ya kombo. A força que vem através do nome. Force ya miel ezali na kati ya kombo.
soki ennemi atamboli contre yo, se inimigo andar contra você, yo pe otambola na kombo ya Nzambe. vai andar Le nom de Dieu, to souligner yango. Em nome do Eterno. 50, force ya miel. A força do mel. Ainsi, avec une pierre et une fronde, assim com uma pedra com fronde, David devint plus fort o Davi vem mais forte que les Philistins, que os filisteus, sans épée à la main. sem espada nas mãos. Force ya miel eza na kati ya A força kombo. do mel se encontra dentro Miel do eza nome. kombo, eza O nom. mel é nome, é nome. O mel é nome. Soki bokomi force du miel Vocês tornaram que a força égale do mel nom. igual, escrever a força do mel igual Non. nome. Non wana. Aquele nome, Kombo wana. aquele nome, Soki oza na yango, se tu tens aquele epesaka nome, makasi. dá força. Okweyisa Tu ennemi vai deixar cair seu inimigo sans épée na sem maboka. espada nas suas mãos. Oh, force eutaka na A miel. força vem do Miel mel. égale nom. O mel é igual ao nome. Nome wana soki oza na Aquele nome, yango, se tu tens, baennemi, os inimigos, bafilistin, os filisteus, osilisa bango, você vai exterminá-los. sambeli na maboka. Sem espada, sem instrumento nas mãos. Nom égale O force. nome é igual à força. Force égale A miel. força é igual ao mel. Le miel, c'est le rocher des âges. O mel é o rocha de quem? Altíssimo. Rocher des âges. Baage nyonso. A Ba génération rocha nyonso. de todas as gerações. Oh, kuta yango. Tu vai encontrar. Miel wana, ba génération Aquele mel vai nyonso. encontrar em toda a geração. Acte 3, 6. Acto 3, 6. Yoka miel oyo force nango. Ouça. Alors a Pierre força do dit, mel. je n'ai ni or ni argent, Oh, Pedro disse, não tem mais ce nem que ouro, j'ai, nem je te le prata, donne au mas nom de que eu Jésus-Christ de tenho, vou te Nazareth. dar em nome de Jesus Lève-toi Cristo et de marche. Nazaré. Levanta-te e Est-ce que anda. bako betere ye Será que maboko pode te? aplaudir? Será? Miel eza kombo. Mel é o nome. Je n'ai ni or ni Eu argent, não tenho nem ouro, nem prata. mais ce que j'ai, Mas que eu tenho, je te le donne. eu te dou. Nazopesa Eu yo. estou te dando. Eloko Ora, epesaka a force. coisa que te dá a força. Au nom de Em Jésus-Christ de nome de Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Muninga alie miel miso O efungwami outro atamboli. chupou mel, os olhos se abriu e Tango nakuta yo yo moko napesa yo miel ya libanga. Yango etambwisa yo. Mengai naza na eloko ya kopesa yo eu te. não tenho nada para te dar. Nazopesa yo miel Vou te dar somente um mel. na kombo Em nome ya miel oyo. desse mel. Telema tambola. Levanta-te e anda. Acte 4, 10, Atos 4, 10. 12, 13. 12, 13. Sachez-le Saiba que et que tout le peuple d'Israël le sache. todo o povo de Israel tem C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié vocês tenham et crucificado que Dieu a ressuscité des que morts. Deus ressuscitou da morte. C'est en son nom Pelo seu nome, que cet homme se présente esse en pleine povo santé devant se vous. apresenta com boa saúde diante de vocês. Kombo wana, Aquele nome oyo epesaka force dá wana, aquela força mutu akose présenter. e o homem vai se apresentar. Soki ya solo ole miel, il Se faut é te verdade, chupaste présenter. o mel, tu deve se apresentar. Nayaki tengu, Eu venho aqui coxo, atelemi atambola. eu fiquei de pé andando. Eza ye Será te. que é ele não? Eza ngai. É, sou eu. Miel, O mel. puissance O poder oyo ezali na kati ya que miel. está dentro do mel. Il n'y a de sali en aucun nom. Ah, não há salvação a outro nome. Force, hein? A força. Na eloko moko te oyo epesi yo force. Qual a outra coisa? Nenhuma Sous coisa le de a ciel, força. aucun autre nom Aqui embaixo do sol, qui não est tem donné mais outro parmi les nome hommes que te foi dado no meio par do lesquels nous povo, devions être sauvés. e com aquilo você pode se salvar. Assurance. Assim, Mwana wetu za naye msala. Tunaema. Bara mplace mwana msusu. Assurance, verset 13. Kombo oyo, miel oyo soki meli yango. proteção, esse Epesaka assurance. mel-se de você. Ce sont des hommes sans instruction. chuparem. Nini yango bokoteya Vocês biso. homens sem instrução. Et il est Sabe reconnu quem você vai nos dar? pour avoir été avec Christ. Baza na instruction Não te. tem nenhuma instrução. Bakozwa force wapi ya Vamos pegar, koteya. não- aonde que vai Mais encontrar assurance força pra pregar? moko bazoteya. Mas Bazosala como a nango. segurança que eles têm para trabalhar, para usar,
eze ya solo. É verdade. Force na bango. Força deles. Ezouta bango na kombo ya Kristo. Po batambola na ye. Porque eles andaram. Eza na biloko akotisa bango. As coisas eles fizeram entrar. Ete tango ye akozala te. Quando ele não vai estar presente. Bango basala na esika na ye. Trabalhar no seu lugar. Tozo reconnaître. Batanga te. Eles não estudaram. Me bazalaka na Kristo. Mas estavam junto com Cristo. Miel wana. Soki ole yango. Soki balesi yo yango. Soki ofibi yango. Opesa assurance moko. Tu vai dar uma certeza. Bato bako reconnaître. E tu vai dar uma confirmação. Eze solo batanga te. É verdade, eles não estudaram. Mais tozo reconnaître. Reconhecer. Kozala na Kristo. Está junto com Cristo. Est-ce que boko yemba veti brisé du péché. To yembi? Force est en Christ. La force est en Christ. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort. Fort, 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 oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis Fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Kombo mususu te pesaka makasi. Nome que dá força. Prophétie. Profecia. Préoccupation yango epesaka valeur ya tata. Que dá o valor. Ignorant ayebi yango te. Ignorante não tem. Ignorant aza timide. Ignorante azangaka makasi. Alemba. Aza kobanga-banga. E ele fica a temer. Mokolo moko te akozwa faveur wana. Nem dia vai adquirir. Bayebisaki biso eza devoir personnel. Eles disseram que é tarefa. Ya komaintenir force. De manter po Samson mama na ye ayebisi ye mwana eloko oza na yango okokobala kuna te. Aboyi na ye eza devoir personnel ya komaintenir ou bien ya kopanza yango. Yango nde force, préoccupation égale joie. É igual à alegria. Joie égale force. Alegria é igual à força. Soki mutu ase preoccuper. Se a pessoa se preocupar-se, akozala mutu na esengo. Vai se tornar uma pessoa alegre. Esengo wana ekopesa ye lisusu makasi. Vai dar novamente a força. Kaka preoccupation wana. Somente aquela preocupação. Ya misala ya tata na yo. Da obra do seu pai. Epesaka mutu esengo. Dá força na pessoa. La joie du Seigneur. Alegria do sera Senhor votre force. Será a vossa força. Esengo nzambe apesa. A alegria que Deus costuma dar na sua. Yango epesaka makasi. Dá força. Joie. Alegria. Égale force. Igual a força. Joie. Alegria. Oyo euti epa nzambe. Que vem de Deus. Mais esengo mosusu oyo ozalaka nango. Alegria você costuma ter. Yango esilisaka. Mais soki ozoko te préoccuper te na makambo ya tata na yo. Égale tristesse. Tristesse égale faiblesse. Igual a fraqueza. Mutu aza triste. Pessoa que é triste. Aza mécontent. E que não tem alegria. Esengo esila ye. E a alegria já ele termina muito. Ememaka ye azala faible. Que leva a se tornar fraco. Est-ce que eza bongo? Será que é assim? Hein? Soki oza mawa mawa. Se és triste. Okozwa makasi ya kolamba. Será que vai ter a força? Ya visite. Cozinhar. Ya koyemba. Soki koyemba ekozala ya se ou bien ya likolo. Se cantar, será que vai cantar a voz alto ou baixo? Soki ozoko te préoccuper te na makambo ya bonzambe. Não está se preocupar com as coisas. Mikolo nyonso obana kozala triste. Todos os dias vai se tornar triste. Tristesse ekomema yo na faiblesse. E a tristeza vai te levar na fraqueza. Okozala lisusu te ndenge ozalaka nguya ngu te. Força, força, força. Eza manque ya préoccupation na biloko ya tata na yo. Dieu égale force. Deus igual a força. Force eza nzambe kaka ye moko. Força é somente Deus. Et pas Samson boyoki ye. Oh ayebaki te ete nzambe ase retire na ye. Mais ye azomona ma force m'abandonnerait. Je serai faible, je serai comme tout autre homme. Mais tango azokoka te ozwi oyebaki te ete nzambe alongwaki na ye. Já achaste porque tu não tem conhecimento que Deus está passando de ti? Dieu égale force. Significa Deus igual força. Será que é assim? Amém. Mutu mususu wana égale faiblesse. Aquela outra pessoa é igual à fraqueza. Hein? Yo mutu okokoma ye oyebi ye como. É você que vai escrever porque tu conhece o seu nome. Dieu égale force. E Deus é igual à força. Oyo wana. Aquele aí. Musala na ye. Seu trabalho. Akomema yo na Vai tristesse. te levar na tristeza. Après. Depois.
alembisi yo vai te nzoto enfraquecer o corpo. okufie Depois, wana abomi yo aí te matou, né? yo mutu otambola na yo Josué 24, 19 elobi. Si vous abandonnez l'Éternel pour servir d'autres dieux, vous n'aurez pas la force de les servir. Yo so lobi soki ngai na salite na nyako sala te. Ye ako pikola yo force. Ako baka yango pete. Batei biso. Ako détail. Ako détail. Ele não vai détail. Force ako détail. Será que a força vai détail? Ata oza eli kufa na yo. Pode ser Eli, pode morrer. Force na nga mas pesa. a minha força devolve aqui. Bazotinda yo mokene kozongisa yango. Não te mandar para ir. Remplacer Élisée na place na yo. Tango yo kozonga lobi zongisela ngai awa naza na besoin okufa me te. devolve aqui, eu não quero morrer. Psaume 92 verset 10. Salmos 92, 10. Et tu me donnes la force du buffle. É que tu me dá a Je suis arrosé comme une huile fraîche. Nzambe mutu apesaka force. dá a force. Ya buffle. O búfalo. Buffle ya éléphant. O búfalo do elefante. Ya buffle. Do búfalo. Sim. Buffalo. O búfalo. Buffalo. Búfalo. Buffalo. Búfalo. Et tu me donnes la force tala ndenge akemaka soki atelemi. Força, veja conforme que ele fica firme. Mkolona tomona buffle mutu azobunda na léopard, na lion. Lion. Bamususu kutu batelemi kuna bazosimba te. Moko kaka buffle moko na lion. Da lion basalisali ye. Alinya atelema sali boy. Bawana batelema le. Pana eza eloko ekokotela 3 personnes. Ekiri nyonso babuffle batelemi kuna. Todo grupo aí do búfalo. Ta lion. Alinya sala boy. Soki baye basali ye boy. Bawana debu. Abi totala ndenge koyinda tomona ba lion mususu. Baya rien, lion mususu te azopusana. Babuffle pe balobi biso topusana. Tona za eloko baje ya mwana mke wana. Asilisa kaka. Deixa ele terminar só brincar aí. Olha. Ta lion. Olha leão. Asala boy, soki buffle asali ye boy. Abambani. Afandi nanu wana. Afandi wana reposar. Balance yango na internet. Lançar no internet. Balance yango. Botala botala lion ya pumbwaka. Mais lion ye wana yozo bangela libanda. Kene osala bilanga. Alobi libanda nani azali. Você dizer que tá lá fora, o leão. Mais soki olati force ya bifle. Tu revestir aquela força do búfalo. Wana mutu mutu azoloba olati saka ngai force ya bifle po lion aza eloko te yo kena kote pointe yo moko soki nzambe atindi yo directement alatisi yo force moninga azoloba nazokende komafronte na lion po olatisi ya force ya bifle nayebi te eza na nyama mosusu oyo aleki ngai bifle. Après, osopeli nga wile. Me derramaste azeite, me ungiste-me. O arroze ngai. Otinga mafuta. Kobima na zobi, eza mafuta sikoyo ezomema ngai. Mafuta ya moto quente te. Ali fresh. Ya malili. Osopeli nga mafuta, ratisi nga makasi nga wana o azeite, me revestiste a força, depois me revestiste eu a caminhar. Yo kena mobimba. Você José okena okobunda mobimba. Toda você inteiramente vai lá lutar. José oyo bapesa ye bakiti. José que deram cadeiras. E pa pasteur na ye depuis so mkoloni. Não sei desde quando. Yo ga ye na telefone mama. Mama. Bapesa nga bakiti. Na sala na ngoni na kemema yango na penyele. Na bi esali nini yo mtozwa ki yango. É você que receber cadeiras. Kende ofanda. Vai lá sentar. Zala wana babondela pona yango. Senta aí para te fazer oração. Te ota fronte na eloko eza niveau na yote. Senta com as coisas que não tá no seu. Il faut mafuta ya malili. Ye moko nzambe il faut asopela yo yango. Deus deve derramar em cima. Yo ozwa mafuta te osopi na mutu. Pegar azeite derramar em cima da sua cabeça. Mukolo mususu. Outro dia. Basala msala ya mama Rosa basopeli mafuta. Mama Rosa lhe despejaram azeite. Na butu. De noite.
Nzamba talisi ngai. Deus me mostrou. Na montanha na sekuna. No monte lá na parte de baixo. Mutu alati bilamba pembe. Uma pessoa Ezaka na pacto sali misala mama Rosa na butu na ngo. No período da Páscoa. Mutu alati bilamba pembe azokende. De manhã Salu azolanda na sima. Ngai pe sopela na mafuta. Ndenge ba sopeli mama Rosa. Sopela na mafuta. Ngana zomona bazokende. Bazokende. Mutu wana zol avancer ba pana ye. Sopela na mafuta lokola mama Rosa. Kisi na monde ya Nzambe ebi Rosa basopela ile za mafuta. Já derramaram que o azeite no corpo da mama Rosa. Abapesa e força já nyonso. Lidera a toda a força. Yoga mutu wana ngana zolanda. Eu acompanhando. Nazolanda na za distance. Yoga mutu yango. Ezanga ite. Kene pa mutu asopela ki Rosa mafuta ngana osopela yoga landa ngaite. Kende pa mutu wana. Ye mutu asopa ki mafuta na nzoto ya Rosa. Salu na sima ya mutu wana. Mutu alati pembe ya mulai azolanda. Sopela nga mafuta lebi ngaite. Kende pa na ye. Ye mutu asopa ki mafuta na mutu ya Rosa. Elaki soki olandinga. Estou me seguir. Você vai se cansar. Rosa ya osopela deja mafuta ebele na Pâques d'ailleurs. Há muito tempo. Na Pâques. Mukolo ya Pâques. Aza osopela deja mafuta. Já despejaram, já lingiram. Ye mutako yeba. Exate. Eu não. E que ndaba piba sopa mususu ya solo. Oh não, será que vão lhe despejar novamente? Exode 6:6. Êxodo 6:6. C'est pourquoi les enfants d'Israël, é por isso que os filhos de Israel, je suis l'Éternel, eu sou eterno, je vous affranchirai des travaux que vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands prodiges. Nzambalobi. Deus disse bazotalisa combien? Vamos mostrar quantos? Force. A força. Eza loboko ya Nzambe. A força que é a mão de Deus. Yende asikolaka. É ele que resgata. Na misala ya makasi obo salaka butu bolelaka kaka. Não trava, não está. Nako délivrer bino, nako sauver bino na loboko yangu ya ngai. Nako sala ba prodige. Eu vou fazer prodige. Ela kisi force eza loboko ya Nzambe. Significa. Soki Nzambe atie loboko. Poderoso de Deus. Olati force. Se ele colocar a mão, você revestir a força. Ozala su faible te. Tu não vai estar mais fraco. Eza loboko ya Nzambe. A mão de Deus. Eza kombo ya Nzambe. É o nome de Deus. Eza loboko ya Nzambe. É a mão de Deus. Soki eza na mutu na yo. Está na sua cabeça. Misala ba makambo nyonso enemi azosala na vi na yo. Todas as coisas inimigo tá projetar na sua vida. Ako délivrer yo na yango. Ele vai te libertar com aquilo. Pois é projet. Porque é projeto. Ya kolelisa yo. De fazer chorar. Mais soki loboko ya Nzambe. Mão de Deus. Oleli lokola ba Israélite na Israélitas dentro do Egito. Balobi loboko na ngai. A minha mão. Ego kangola. Vai libertar. Ego changer histoire. Vai mudar ba prodígio. Vai fazer prodígios, milagres. Suka Isaías 40. Ao fim, Isaías 40. Verset 28. Versículo 28. Ne laissez-tu pas. Oyebi yango te. Tu não tem conhecimento? Ne laissez-tu pas. Oyebaki te. Você não tem conhecimento? Tuna mnyinga oyebaki te. Tuna ye. Pergunta do teu lado. Tuna ye. Yo oyebaki te. Oyebaki te. Não é versículo. Que il faut te préoccuper na biloko ya tata na yo. Que tu deverias preocupar. So yo pesi valeur. Ako peso force. Ele te dará força. Mais soki oteki. Mas tu vender. Okotikala ndenge oza. Você vai ficar com força. Akolongola loboko na yo oyebaki te. Vai afastar sua mão. Ne laissez-tu pas. Tu não tinha conhecimento. Ne l'as-tu pas appris. E tu não aprendeste. Oyekola yango te. Não te ensinaram. C'est le Dieu d'éternité. Esse é o Deus da eternidade. C'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il a la force, il faut que vous ayez. Oh, amen, église. Il y a l'embaraté. Não se cansa. Yo yebagite. Tu não tinha conhecimento. Ba prena yo te. Não te ensinaram. Que batika ka yete olemba. Solo tiki olembi. Se tu abandonar, você vai se cansar. Oh, koka ko pumba te. Oh, ki mate défense ko zalate. Não vai ter defesa. Ye mutu asala mabele. Que criou a terra. Ayebi ba limite. Que conhece os limites. Ayebi. Que conhece todos os limites.
Il ne se fatigue pas. Ele não se cansa. Ye. Ele Alembaka te tata na yo alembaka. O teu pai pode se cansar. Mama na yo A alembaka. sua mãe pode se cansar. Me ye. Mas ele Oyeba yango te. Você não tinha Muta conhecimento oyebisa yo disso. oyeba Não omona havia ye ninguém te. para te Me explicar, apprendre para te lelo. ensinar, mas aprende Pourquoi il faut kozala na ye? Por que tu deve estar com ele? Oyo azali force likolo ya Porque force. ele é a força por cima das forças. Soki otamboli olembi Tu amemi andar yo. com ele, se Oye cansa, alembaka ele te. te carrega, te leva. porque Asimbi ele não oyo na se cansa. loboko atomboli yo Te ya pega na kitisi mão atomboli assim, ya te kitisi. levanta, te deixa Oko te no retrouver chão. okome deja Você ici vai se achar, ozokende. já se encontrar. Alembaka já te chegasse no lugar, souligner. você estava aí. Ne se lasse point. Ele não se cansa. Ko se cansar. Era kisi na lembi kolemba oyo ya kolembisa nzoto. Na travailler mingi na lembi. Oyo ko se lasse wana ela kisi na sali mingi par exemple pona yo. De se cansar porque eu trabalhei muito para ti. Hein? Na sali mingi ko se lasse wana. Muito para ti. Sei. Ah. Você fatigue na travailler na tei mingi antua na lembi bo pesanga na no milik. Wana fatigue. Você lasse. Na sali trop pona yo. Disse. Aborrecida. Me aborreci contigo. Ah, se aborreçaga te. Ele não se aborrece, sim. Ele não se aborrece, sim. Ele não se aborrece. Eza bom te? Oyebaki te? Tu não tinha conhecimento disso? Que il faut kozala na ye. Deve estar somente com ele. Alembaka te. Ele não se cansa, não se aborrece. Não se aborrece. Il faut opesa biloko mibale ko se fatigue na ko se lasser. E se cansar e ou se aborrecer. Hein, Sylvie? Se aborrecer, sim. Não se aborrece. On ne peut pas sonder son intelligence. Não pode sondar sua inteligência. Era que se os sala é louco ponzambe a compreender a sala. Jamais. Não, jamais não. O sonde te poye ayebi. Porque bonzambe nde bonzambe. Yango nde intelligence. Il donne la force à celui qui se fatigue. Na pessoa que está cansado. Yende ele apesa force ele que dá força na moto ya lembi cansado. Mesmo ninga na yo tela motema yepe alembaka o coração também gosta aqui soyo tiki ye soyo lembi alibela cansa para sempre me ye soyo ozana ye está com ele na lembi eu tô cansado kolemba te não se canse ao peso force ele terá força raison ya kozala na ye ye aza force ye moko ele é a força ele próprio ata boza combien pode ser que estão soki bolembi quantas pessoas bango nyonso ofula bango force todos eles vão lhes forçar novamente il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance muto yo makasi esila ye wana pessoa que já não tem mais a força makolo soki atelembi ou se ele ficar de pé não tem mais a força awana azokoka lisusu te balobi ye azongisaka lisusu soki okomi na défaillance makambo esili yo não tem mais força, makasi esili yo não tem mais a força em ti okanisaka lisusu bien te miso ezomona malamu te ye akoeclaircir yango ele vai abrir aqueles olhos akokembisa makolo akokembisa nzoto ya moto oyo aza na défaillance ngai en réalité ntango na uta kongo na ya miso na banda omona te ata na moi boye ata na moi na église soki nazotanga bible na banda osala miso boye soki nazotanga na moi na banda otanga boye nazokanga ata na butu na préparaka non na telefone soki lumière normale oyo ya leta mpenza nalukaka lisu telefone te mais esika na wuta na moi na banda otanga boye misu pasi banere oyo mais awa te na butu soki courant eza nafungoli mpenza bible na bandi kotanga nazokoma sa miso pasi nani na banda kotangela mokolo wana rifin eza moto na banda kotangela bible mokolo wana na bino nazoyoka pasi te natangi lecture na silisi il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. A força da pessoa que cai na fraqueza. Miso come na fraqueza. Os olhos torna fraco. Mais ele a augmenter vai acrescentar
vision. Eza te ya évoluer vision de loin. Mkolona bazotuna ye. Eza ya loin ou bien après? De perto ou de longe, vão te perguntar a visão. Chegou o Tuni à 25 ans. A idade de 25 anos. Nani wanazoseka za wapi? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Os adolescentes se cansam. Batia ba 10 ans. Balembi pe basaboresa. Gotinda na gotinda. Saborece. Manda toda hora mandar. Et les jeunes hommes chancellent basietaka. O pensi yo pe ba pesa go simba. Kilo makasi boye. Asietaka ba jeune garçon. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Ele renova suas forças. Renouveau. Ele renova as forças deles. Nzamba renouvelaka. Deus renova as forças. Por que força esse lá eu? Por que já não tem mais a força? Eu me tô yeba. Você que sabe. Só que confiança na eu panzan. A sua confiança está em Deus. On a renouvelé aux forces. Il y a muito moko te abatu ebele. Ils prennent les vols comme des aigles, ba pumboa kalokola ba aigle. Ils courent et ne se lassent point, batu yango ba pota kaka. Ba lembagate. Ils marchent et ne se fatiguent point. Não se cansa também, não se fatiga. Olemba? Já se cansaste? Não usa makasi. Oh, tem da força. Dieu égale force. Deus é igual a força. Force égale renouveau. Força é igual a renovação. De nouveau. Renouveau yango. Renovação, sim. Era kisi mikolo nyonso de nouveau. De nouveau. Ezate turu wana nazali makasi awa nazali makasi te. Turu wana na pumbwa lelo na pumbwe te. Turu wana nazali na mbongo ezala nango te. Turu wana na teya lelo na teyi te. Turu wana na kangola lelo na kangoli te. Turu wana na somba lelo na soki otie confiance epa Nzambe. Se tu colocar a sua confiança em Deus, eloko babengi force. A coisa que é chamada a força. Eza ya kala te. E não é coisa renouveau. Renovação, renova. Lobi ezalaki eloko mosusu. Ontem era outra coisa. Lobi ozala eloko mosusu. Amanhã será outra coisa. Est-ce que vous comprenez le message à Sali? Sim. Tá entendendo agora a mensagem da salvação? Renouveau. Renovação. Il faut que yeba. Pour yeba o perdre force. Il faut que tu aies ici à du nouveau. Se tu perder a força, tu deve ver será que há renovação? Ou bien stania, oza stania. Ou bien na oyo wana force da mwana ekenda. Aquela outra força você tinha também foi. Il faut renouveau. Tu deve ter a renovação. Nazana don oyo na bakiso na bakiso bakiso. Nazana santé boy na salaki boy na salaki boy. Na somba ki wana na sombe lisusu. Toujours du nouveau. Somente todos os dias renovação. Nzambe azo renouveler. Deus está renovar somente as coisas. Bonté na ye azo renouveler, force na ye azo renouveler. Sua força renovar. Nani ba renouveler? Quem que renovaram? Ruth 1 verset 20. Ruth 1 20. Bobe ngana omi te na komi Mara. De Noêmia me tornei Mara. Nazali Naomi. Eu era Noêmia. Awa naza Mara. Agora me tornei Mara. Makambo e baby. As coisas que eu estragou-se, escureceu. Nini ya nouveau. Wana nouveau ya mabe. Aquele é Naomi. Kino na Mara makambo e yindi. Wana choro, wana poko ya kolela. Mais Ruth 4, 15. Ruth 4, 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Awa bazotalisa. Mutu azalaki Naomi. A pessoa que era Noêmia. Akimi Nzambe. Fugiu. Akomi bololo. Tornou a Mara. Azongeli Nzambe. Voltou a Deus. Yoka renouveau. Veja agora que é a renovação. Ye mutu aloba ngai nakozwa lisumu mwana wapi po abala yo. Ela que tinha pronunciado que aonde vai encontrar mais o filho. Vina ngai baby. A minha vida estragou-se. Mais Nzambe. Mas o Deus. Tango azongeli ye. Quando voltou nele. Cet enfant restaurera ton âme. Restauration. Esse filho vai restaurar. Renouveau égale restauration. Renovação é igual a restauração. Elle sera le soutien de ta vieillesse. Será o sustento da sua velhice. Force. Significa Paulo bete na force. Para falar que eu tenho força. Il faut joie loko ezo soutenir vieillesse na yo. Makolo elembi. Os pés está cansado. Mukongo elembi. Makanisi elembi. E o pensamento. Menzamba za force na yo. Deus seja sua força. Est-ce que oyebi nini ozala soutien vieillesse na yo? Você tem conhecimento de algo que vai ser. Muninga zaki desespéré.
A outra era desesperada. andimaki te mokolo ezali ngai naomi nakomema lisumu wana po adéclare yango me ntango azongi epai ya nzambe restaurateur quando ela voltou ao Senhor, azwi soutien ya vieillesse na ye tomou o sustento da sua velhice. moto oyo olingi wana aboteli yo mwana plus que nasceu o filho bana mibale os 7 filhos. kolinga Amar, o querer. moabite mopakano na nzela na ye através dela olongi venceste. Force égale restauration. A força é igual à restauração. Égale amour bilatéral. Kozwa force wana. Para você il faut kozwa l'amour du père. Tu deve adquirir primeiro l'amour do pai, de la mère, amor envers mãe, les fils. Através dos filhos. Kozwa amour du fils. E também amor do filho envers le père, envers la mère. Com a mãe. Po batalisaki biso. Porque mostramos nazalaki fils ya papa nanga. Eu era filho do meu pai. Nazalaki pe fils tendre auprès de ma mère. Perto da minha mãe. Olingi force. Você quer a força? Il faut amour ezala bilatéral. Que amor seja bilateral. Papa alingi yo. Pai te ama. Azui força tie yo. E coloca força em ti. Yo pe. E tu também. Oza obligé. És obrigado. Comme maintenir miel oyo ezakati na yo. Mel que se encontra em ti. Oyo fongolaka miso. Que abre os olhos. Bongo força kozala permanente. A força será permanente. Okufi osekwi obuti likolo okozonga kozwa bato esika tata azali nga na kozala esika nga na kozala bino mpe bozala eske oza na force nzambe apambola biso nzambe apambola biso zala présent wana tobengi Pedro